Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Eu quero, nesse dia, te dar as boas-vindas. Você que está chegando no nosso canal agora, começou a seguir, recebeu o link aí no seu WhatsApp, ou então até mesmo viu na timeline aí do seu YouTube esse vídeo, a chamada desse vídeo, seja muito bem-vindo. E você que já é assíduo no nosso canal, que está sempre acompanhando aqui as mensagens diárias, eu quero dizer para você, tanto quem chegou hoje como quem já está aqui no canal, você está aqui porque o Senhor marcou um encontro conosco aqui. Sim, o Senhor vai falar ao nosso coração aqui através da palavra, através das orações, e por isso você chegou aqui. Deus tem uma mensagem para o seu coração, uma mensagem para a sua vida, e eu te convido a estar comigo até o final desse vídeo, quando nós vamos ter um momento especial de oração. Meu nome é Jairo Luciano e eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Também quero te convidar a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 8. Eclesiastes 4, 8. É um livro dos livros poéticos que tem na Bíblia, e considera-se que parte significativa desse livro, talvez até todo, foi escrito pelo grande rei Salomão. E tem muita sabedoria para o nosso crescimento espiritual. Então, acompanhe comigo essa leitura aqui. Se você não puder ler agora, não tem problema. Vai estar aqui na descrição do vídeo essa referência para você conferir sempre que você quiser. Então, assim está escrito a palavra de Deus. Um homem sem ninguém, que não tem filhos nem irmãos, mas que não cessa de trabalhar e cujos olhos não se fartam de riquezas, ele não pergunta: para quem estou trabalhando, se não aproveito as coisas boas da vida? Também isso é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. A palavra de Deus nos exorta a ter pessoas na nossa vida, a fazer sentido. Porque a nossa vida só vai fazer sentido quando nós temos pessoas junto conosco, quando nós temos pessoas nas quais nós podemos desfrutar a vida. Uma vida solitária, uma vida de solidão, é uma vida muito triste. Mas também esse texto fala sobre a questão da força, do poder que existe na unidade, quando você tem pessoas que caminham junto com você, pessoas que têm acordo com você, pessoas que professam a mesma fé que você professa, pessoas das quais você pode confiar, que você pode construir um relacionamento, seja um relacionamento conjugal, ou seja um relacionamento fraterno, um relacionamento de amizade, ou seja, os relacionamentos, eles fazem todo sentido para uma vida plena, feliz e abençoada. Sim, Deus criou isso para nós. Os relacionamentos, eles expressam o favor de Deus, expressam o amor de Deus. É dentro dos relacionamentos que nós podemos servir e sermos servidos. É dentro dos relacionamentos que nós aprendemos a crescer e lidar com a vida e, sobretudo, desfrutar de tudo que há de bom. Não tem como alguém desfrutar das coisas boas dessa vida ou ser de fato alguém que vença de verdade estando sozinho. Talvez você vai caminhar sozinho até uma certa distância, mas se tiver alguém com você, você vai caminhar muito mais longe. Sempre precisamos nos atentar para esses princípios da palavra de Deus. E são princípios para a vida. A Bíblia, eu digo para você sem medo de errar, é o manual da vida. Quando nós compramos um objeto, um eletrônico, compramos um equipamento qualquer, ele vem com o manual. Quando você compra o seu carro, ele vem com o manual instruindo como você vai
lidar com os recursos disponíveis naquele equipamento, tudo que você precisa fazer para montar, para ligar, desligar, regular, tudo está no manual. E aqui a Bíblia é o manual da vida. Deus criou você e mandou o manual junto para que você pudesse extrair o melhor que você tem e viver a melhor vida que você pode viver. E o texto que hoje Deus está nos dirigindo, que o Senhor está nos conduzindo aqui, ele fala sobre o fato de nós precisarmos de ter pessoas na nossa vida. E relacionamentos, eles são construídos. Os relacionamentos não chegam prontos. Nós vamos construindo relacionamentos ao longo da vida. Algumas pessoas nós não escolhemos. Os nossos irmãos, os nossos pais, eles não são resultados da nossa escolha. Nós nascemos num lar, numa família, seja qual for o tipo de família que você nasceu, mas ali você nasceu e você não escolheu estar ali. Foi Deus que escolheu os seus irmãos, foi Deus que escolheu os seus pais. Por mais desafiador que seja aceitar eles como verdade, quando muitas vezes os pais, as famílias, elas são disfuncionais e trazem tantas dores, tantos traumas, mas sim, foi Deus quem escolheu. Mas, a partir desse momento, os outros relacionamentos da nossa vida, nós podemos escolher. E podemos escolher mais do que isso, construir bons relacionamentos. E como que nós validamos as nossas relações? Como que nós construímos bons relacionamentos? Certamente que nós buscamos pessoas que são parecidas conosco. Pessoas que têm o mesmo valor, que têm os mesmos princípios, que têm os mesmos objetivos. Dificilmente você vai conseguir ter uma amizade, ter um relacionamento conjugal, ter um relacionamento fraternal que seja frutífero, se não houver acordo, se não houver um casamento de propósitos. E muitas vezes as pessoas estão envolvidas em relacionamentos que são abusivos, relacionamentos que são desgastantes, porque escolheram mal os seus relacionamentos. Talvez escolheu por uma questão de interesse, escolheu por uma questão, às vezes, de estética, escolheu aquele relacionamento porque acreditou que podia ser um meio de facilitar a sua vida e esqueceu de analisar os princípios, os valores daquela pessoa. Muitos lares, muitos casamentos hoje estão, assim, à beira do abismo, porque as escolhas foram mal feitas e, às vezes, por estar dentro de um contexto religioso, familiar, tradicional, aceitou aquilo, não buscou uma maneira de corrigir e chega numa certa etapa da vida que já não suporta mais. E aí vem os casos de abuso, de violência, ou seja, são muitas e muitas as desavenças que surgem dentro dos relacionamentos por escolhas erradas. A questão da nossa fé é um dos fatores que são princípios e valores para nós. E quando nós escolhemos estar com pessoas que creem como nós cremos, isso é um auxílio para a nossa jornada, isso é uma segurança para nós. Quando nós estamos com pessoas que têm o mesmo tipo de propósito, valores e princípios, nós vamos ter relacionamentos bem-sucedidos. É impossível que você consiga manter um bom relacionamento se não houver acordo. Não é possível, sempre vai haver um problema naquele relacionamento. Alguém vai estar abrindo mão das coisas que são caras e valorosas para ela em detrimento do outro. E nesse ponto, a palavra de Deus ela nos é muito clara, porque estar sozinho às vezes é melhor do que mal acompanhado. Sim, mas estar sozinho porque nós não buscamos uma companhia certa também não é saudável. Então, o que nós temos que entender? Qual o tipo de pessoa que nós trazemos para a nossa vida? Como que nós construímos o nosso relacionamento? E quando esse relacionamento ele é construído com base nos princípios da palavra de Deus, certamente você vai ter bons e sólidos relacionamentos. É certo que nós não vamos ter uma multidão de amigos, isso é impossível, mas nós vamos ter pequenos grupos de amigos, pessoas que vão caminhar conosco pela vida inteira. O seu cônjuge também é essa pessoa que você, quando escolhe, você precisa construir um relacionamento com aquela pessoa. E é um relacionamento de confiança, de amor, de troca. Sim,
Não pode ser um relacionamento em que falte a troca. Um deve oferecer ao outro e vice-versa, para que essa troca gere mutualidade e o amor seja construído em bases sólidas. Quando só um entrega, o outro só recebe, é abusivo, é sofrido, vai haver dor, vai haver perda, vai haver sofrimento. Então, mesmo que esse texto aqui ele seja para nós uma exortação a nós não caminharmos sozinhos, devemos também escolher bem aquelas pessoas que nós vamos levar para a nossa vida e as pessoas que nós vamos deixar pelo caminho. Sim, não tem nada de errado. Algumas pessoas nós temos que deixar ao longo da jornada. Elas vão ser importantes numa certa fase da nossa vida, mas vai chegar um momento que inevitavelmente vai ter que haver uma ruptura naquela relação. E nós não podemos nos apegar a isso, temos que avançar, seguir para frente. E não está errado, não é um ato de egoísmo, mas é bom para você e é bom para aquela pessoa. Então, a palavra hoje nos chama a atenção para quê? Qual que é o nível de relacionamento que nós temos construído? Quem são as pessoas que nós temos trazido para a nossa vida e quais as pessoas que nós temos tido entendimento que elas precisam ser deixadas para trás, que nós devemos avançar. Não deixadas para trás porque nós não nos importamos, porque não faz mais parte, não faz mais sentido na nossa jornada de vida. E quais são os relacionamentos que nós precisamos buscar conserto, que nós precisamos buscar ajustar, pedir perdão, perdoar? Existem todo tipo de situação que chega até nós com pessoas que nós não podemos nos desvencilhar delas e deixá-las simplesmente para trás, mas precisamos consertar aqueles relacionamentos. Então, o texto fala conosco aqui, mas esses princípios, esses valores e essas promessas desse texto aqui, elas só vão fazer sentido em relacionamentos que são construídos entre pessoas que têm os mesmos valores, os mesmos princípios, os mesmos objetivos na vida, têm uma mesma visão de mundo. Porque, caso contrário, você não vai poder distribuir as suas riquezas com essa pessoa, você não vai conseguir curtir, desfrutar das coisas boas da vida com essa pessoa, você não vai conseguir ter essa pessoa como alguém que te apoie, que divida com você as riquezas dela e que lute as guerras junto com você. Então, nós precisamos buscar a sabedoria de Deus e entender que as pessoas que nós vamos levar para a nossa vida são pessoas das quais elas podem confiar em nós, que nós sejamos pessoas dignas de serem confiadas e as pessoas que estejam conosco também sejam pessoas confiáveis, amáveis e que reconhecem os planos, propósitos de Deus para a nossa vida, nossos princípios e valores. Pai querido, muito obrigado por essa palavra de sabedoria que o Senhor nos dá hoje. Nos ajude, Pai, a construir relacionamentos que sejam duradouros, que estejam, Pai, sustentados pelos princípios da Tua palavra. Dê a cada um de nós agora, Senhor, discernimento, para que possamos, Deus, em nome de Jesus, tomar decisões acerca de relacionamentos que são abusivos, relacionamentos, Pai, que consomem os nossos recursos, a nossa vida, a nossa saúde e não nos devolvem absolutamente nada. Nos dê discernimento, coragem e ousadia para fazer as rupturas necessárias, mas também nos dê, Pai, coragem, força para investirmos nos melhores relacionamentos que nós temos, reconhecer e valorizar as pessoas que de fato completam a nossa vida e que valorizam aquilo que nós entregamos, bem como nós também valorizamos aquilo que elas nos entregam. Nos dê sabedoria, discernimento, sobretudo encorajamento para as rupturas e para os investimentos certos nos nossos relacionamentos. É o que te peço hoje para mim e para cada uma dessas pessoas que comigo estão até agora, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu comentário, o seu pedido de oração e, por favor, compartilhe esse vídeo com alguém. Tem alguém que precisa ouvir essa palavra e você é o canal de Deus para isso. Um forte abraço, tenha um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser.